Muito boa vida para você que nos assiste. Tudo bem com você? Nós estamos começando a segunda parte da nossa reflexão que tem como tema o deserto, o bilhete, o vagão e Deus. Na primeira parte, no vídeo anterior, nós iniciamos a nossa conversa relatando um diálogo entre o pequeno príncipe e a serpente. E através desse diálogo nós chegamos à conclusão de que para que eu esteja em um deserto, não é necessário que eu esteja sozinho. Eu posso estar no meio da multidão, não obstante estar no deserto. Depois nós falamos sobre o profeta Elias e sua performance monumental no Monte Carmelo, sobre a direção, supervisão e efeitos mais do que especiais do maior roteirista e produtor de todos os tempos, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aprendemos que não importa aonde nós estejamos, nós jamais sairemos do radar de Deus. E que Deus sempre estará pronto, disponível e próximo a nós, basta que para isso tão somente nós convidemos Deus para fazer parte da nossa vida. Aprendemos também que no deserto sempre Deus deixará disponível para a gente sombra, para que a gente descanse, pão e água para nos alimentar e para continuarmos a nossa jornada. A história de Elias justifica uma parte do tema da nossa conversa. Nossa conversa tem como tema o deserto, o bilhete, o vagão e Deus. Então, o deserto e Deus foram justificados na conversa sobre Elias. Hoje, nós vamos contar uma história muito bacana para vocês e que vai justificar o porquê de a gente ter incluído no nosso tema o bilhete, o vagão e, obviamente, Deus. Eu volto com você em instantes para lhe dar mais detalhes sobre essa outra história. Não saia daí. Enquanto você me aguarda, eu peço que você se inscreva em nosso canal, que você curta esse vídeo, que você compartilhe também. Porque quanto maior o número de curtidas e de compartilhamentos, o YouTube vai classificar esse vídeo como relevante, vai exibir e sugerir para o maior número de pessoas. Se você também puder deixar seu comentário, eu vou ler com muita atenção, com muito carinho e também vou responder. Não saia daí. Hoje conheceremos a história de um jovem adolescente que pode perfeitamente se encaixar na história da sua vida e da minha vida. Na minha vida eu posso garantir que ela se encaixa por várias e várias vezes, como que um déjà vu. O que me deixa feliz é porque o final é surpreendente e comigo já aconteceu várias e várias e várias vezes. Enquanto que a nossa história da primeira parte da nossa conversa ocorreu em algum ano do século IX a.C., essa história de hoje ela é bem mais contemporânea, muito embora eu não consiga precisar quando aconteceu. Martin é o nosso personagem principal, mas sempre que eu falar o nome Martin, você pode ouvir o seu nome, porque certamente em algum momento esse enredo aconteceu com você. Martin era um jovem adolescente que sempre, em todas as férias anuais, ele passava na casa dos avós. Então seus pais o conduziam até a estação de trem, iam com ele de trem até a casa dos avós, deixavam ele lá e traziam ele de volta. Certo dia, Martin chega para os pais e diz o seguinte: olha, eu já estou bem crescido. Eu não preciso que vocês me acompanhem. Eu vou sozinho. Os pais ficaram relutantes, mas resolveram dar esse voto de confiança ao Martin. Vão deixar ele lá no vagão, na estação de trem, e quando o Martin entra no vagão, os pais aproveitam aqueles segundos preciosos que antecediam a partida e dão alguns conselhos. E no meio dos conselhos, o pai pega um papel dobrado, que provavelmente tinha alguma coisa escrita, coloca no bolso da camisa de Martin e diz o seguinte: sempre que você se sentir inseguro, olha para o que está escrito nesse bilhete. E dito isso, o trem partiu. E naqueles primeiros momentos em que Martin se sente livre, sem nenhum adulto para lhe supervisionar, aquela sensação foi excelente. Causou um frenesi em Martin. Mas logo ele percebeu que o vagão onde ele estava repleto de pessoas mal-humoradas ou bêbadas, que olhavam para ele com um olhar
depreciativo e Martin começou a temer, a ficar nervoso e a se sentir desconfortável com aquela situação. De repente, Martin é tomado por um pavor e ele começa a chorar, muito discretamente, porque estava longe dos pais e pela primeira vez ele estava desprotegido. Até que Martin se lembra do bilhete que o pai tinha colocado no bolso. E Martin então retira o bilhete do bolso e nele estava escrito: Filho, nós estamos no último vagão. Sem que Martin percebesse, os pais deles tinham entrado e tinham ficado no último vagão, e se alguma coisa acontecesse, era só Martin olhar para trás, que os pais estariam lá. Curioso que, assim como Elias, o jovem Martin também resolveu por conta própria se isolar e tentar resolver os seus problemas à sua maneira. Assim como no conto Lá da Serpente, do Pequeno Príncipe do Exupéry, foi Martin que meio que optou para estar em um deserto, meio que em meio à multidão. Em algum momento das nossas vidas, nós nos achamos grandes e espertos o suficiente para enfrentarmos os problemas. Mas quando as dificuldades chegam, quando as tempestades perturbam a nossa paz durante a noite e os desertos desidratam a nossa confiança durante o dia, nós nos sentimos sozinhos, abandonados. Esquecemos-nos que por mais que nos distanciemos de Deus, Ele nunca se afasta de nós. Como a exemplo do profeta Elias, nós nunca sairemos do radar de Deus. Martin não sabia, mas os pais estavam olhando tudo, estavam observando tudo, estavam prontos para ajudar tão logo ele precisasse. Ao menor sinal de perigo, precisamos olhar para o bilhete no bolso, para reativarmos a memória e nos lembrarmos que Deus sempre estará conosco. Assim é a relação que Deus tem com a gente. Nós nunca vamos sair do radar de Deus, como eu falei na conversa passada. Basta que nós olhemos com um pouco mais de atenção e nós vamos ver Deus lá no último vagão. Se a exemplo de Martin você se sente sozinho, triste, aflito, confuso, olhe para o último vagão. Deus certamente vai estar lá. Eu quero lhe fazer uma proposta muito parecida com o que eu fiz no vídeo primeiro, na primeira parte da nossa conversa. Ao invés de você olhar para as circunstâncias, olhe para o vagão. Olhe para o último vagão, porque lá você vai encontrar Deus. Aliás, Ele sempre esteve ao seu alcance e sempre estará mais do que pronto, disposto a sair do último vagão e chegar até onde você se encontra. Basta que você o convide. Que o Senhor Deus possa hidratar a tua memória com a certeza de que Ele sempre estará no último vagão, bem aqui, logo atrás de você. Temos um encontro marcado em nosso próximo vídeo. Fique bem, fique com Deus e não se esqueça, viva e aproveite a vida, porque Deus é maravilhoso e seu amor é eterno. Deus te abençoe, meu amado.